Olá, aqui é o Jonas, autor do blog Transformando Pais em Mestres. Como você está lidando com o medo que os seus filhos sentem? Neste segundo vídeo de uma série de 5 conteúdos que eu estou publicando, eu vou te dar 3 dicas para você, mãe ou pai, saber lidar melhor com seus filhos em relação ao medo. Eu também quero compartilhar com você um aprendizado, uma grande sacada que eu tive que fez uma grande diferença na minha vida em relação ao medo e à coragem. Mas eu te peço que continue assistindo esse vídeo somente se você tiver coragem ou se você quiser saber o que é ter coragem. Opa, que surpresa boa te encontrar aqui. Isso quer dizer para mim que você realmente está interessado em se tornar uma mãe ou um pai cada vez melhor para os seus filhos. Antes de gravar esse vídeo, eu estava lembrando como eu era uma criança tímida. Eu era o tipo da criança que se poderia dizer não tinha boca para nada. Eu era esse tipo. E aquela timidez era um medo que eu tinha de me expressar, o medo de ser criticado, o medo de não ser aceito. Mas lógico que eu não entendia dessa forma naquela época. E aí eu fui crescendo e aquilo começou a me incomodar cada vez mais. E dentre outras questões que eu tinha que trabalhar, eu quis olhar com mais atenção, mais carinho essa questão do medo. Foi aí que eu comecei a minha trajetória fazendo vários treinamentos de desenvolvimento pessoal. Até que um dia eu descobri que aquela timidez escondia uma das coisas que eu vim para melhorar nessa vida, uma das coisas que eu vim para curar, e que era o orgulho. Então nesse vídeo eu quero falar para você exatamente sobre isso, sobre o medo e sobre o poder do exemplo. Vamos entender primeiro o que é o medo. O medo é um impulso, vamos dizer um mecanismo natural de preservação da vida. E olhando por esse lado, ele é bom, porque se você veio ter uma experiência aqui, com um corpo físico, é aceitável que você queira viver bastante. E mais, você queira aproveitar tudo que você considera bom para a sua evolução em todos os aspectos, físicos, emocionais, psicológicos e espirituais. Podemos pensar assim? E o medo no lado negro da força é quando nós colocamos o foco naquilo que nos causa medo. É aí que nós travamos, paralisamos, que nos impomos limites e que nós impedimos o fluxo da vida. E por falar em limites, você que está acompanhando os conteúdos que eu publico no blog já deve ter sentido falta de conteúdos que falem de limites. Até porque todo mundo fala que as crianças precisam de limites. O medo é um limitador natural que todos temos. E muitos pais confundem as coisas quando se trata dos limites. Eles acabam educando os filhos pelo medo. E olha, saber fazer os filhos reconhecerem e entenderem onde os limites são necessários não é tornar a vida deles limitada. É bem diferente. E nos próximos conteúdos que eu vou publicar lá no blog, eu vou compartilhar com você a minha experiência e o meu entendimento sobre isso. E eu tenho certeza que vai ficar muito clara essa questão. A maioria dos medos que nós temos não oferece nenhum risco para a nossa vida. Um exemplo é o medo de falar em público, por exemplo, numa sala de aula. Qual o risco que isso poderia ter? E as crianças, assim como nós, têm medo do desconhecido. Tudo aquilo que foge da compreensão e do entendimento que elas têm do mundo. Tirando o medo da morte, um dos acontecimentos que talvez seja um dos mais terríveis na vida de uma criança é o medo do divórcio dos pais. A criança sente como se o seu mundo estivesse se desestruturando, o mundo como ela conhecia até aquele momento. Porque por trás do medo do divórcio está o medo do abandono. E esse é um dos maiores desafios que os pais enfrentam quando se separam. De criar condições positivas para que os filhos entendam que mesmo separados eles continuam sendo pais deles e continuarão cuidando deles. Então, que condições você, como mãe ou pai, pode criar para estimular os seus filhos a enfrentarem os medos que eles sentem? Então, aqui vão as 3 dicas que eu prometi para você, mãe ou pai, saberem lidar melhor com o medo que os seus filhos sentem. Então, a primeira dica é, sempre que seu filho ou sua filha disser que está com medo, não importando se ele está dizendo só para obter a sua atenção ou se ele está realmente assustado com alguma coisa, dê atenção a ele. Evite dizer coisas como, isso não é nada, deixa de bobagem. Ou até assim, para os filhos homens, os pais costumam dizer, até parece mulherzinha, como se os homens
fossem mais corajosos. Você pode dizer o seguinte: ah, tudo bem, filho, eu também sinto medo às vezes. Venha aqui pertinho de mim, porque juntos nós ficamos bem mais protegidos. Nesse caso, a proximidade física e as suas palavras de compreensão vão ajudar o seu filho a superar aquele momento difícil para depois seguir em frente. A segunda dica é: evite sobrecarregar os seus filhos com os seus próprios medos. E você acaba fazendo isso sempre que você começa frases assim como: ah, eu tenho medo que... Por exemplo, ah, eu tenho medo que você suba nessa árvore porque você pode cair. Ou frases que comecem com: talvez não seja bom. Talvez não seja bom que você vá nessa festa porque lá pode ter muita gente desconhecida e pode ser perigoso. Ou até coisas como: estou preocupado. Ah, estou preocupado com essa sua nova amizade porque eu não conheço direito e pode não ser uma pessoa boa. Se os seus filhos são expostos a esse tipo de comentário com frequência, você está reforçando na personalidade deles o medo, ao invés de criar condições favoráveis e positivas para que eles possam melhorar nesse aspecto. É natural que toda mãe e todo pai queira proteger os seus filhos para que não se machuquem, para que não sejam maltratados, mas existe uma forma mais adequada de comunicar a eles para terem os cuidados necessários. E é exatamente sobre isso que eu vou te falar nessa dica número 3. E a terceira dica é: procure dar instruções aos seus filhos sobre os cuidados que eles precisam ter. Não dê ênfase aos perigos. Vou te dar um exemplo. Você poderia dizer assim para o seu filho: filho, cuidado para não ser atropelado quando for atravessar a rua. Pode vir um motorista bêbado ou em alta velocidade. Deus me livre se isso acontecer, eu não sei o que vai ser da minha vida. Você entendeu, filho? Imagina a cara de pavor que o seu filho vai fazer. Você está programando nele o medo. Ao invés disso, você pode dizer o seguinte: filho, tenha certos cuidados quando for atravessar a rua. Antes você para, olha para os dois lados, olha se o sinal está vermelho. Você pode também passar na faixa de segurança junto com outras pessoas, assim você estará mais seguro. Nessa segunda alternativa, você colocou o foco nos cuidados que ele precisa ter e não nos perigos. Parte da sua missão como mãe ou pai é gerar os estímulos apropriados para que os seus filhos vençam os medos que eles vieram para vencer nessa vida. E aqui está a grande sacada que eu aprendi sobre o medo e a coragem. Ter coragem não significa não ter medo. Ter coragem significa fazer o que tem que ser feito, mesmo sentindo medo. Então quer dizer que ser corajoso é fazer, na maior parte das vezes, aquilo que você tem que fazer, mesmo sentindo medo. Esse é um excelente exemplo para os seus filhos. Bem, por enquanto era isso. Eu quero aproveitar para agradecer nesse vídeo as dezenas e dezenas de comentários que muitos pais e mães têm feito lá no blog, nos conteúdos que eu estou publicando. É gratificante saber que esse material está chegando para as pessoas certas, para aquelas que vão saber aproveitar e fazer a diferença na vida delas. Tá bem? Eu quero dizer que, se você gostou desse vídeo, você pode compartilhar nas redes sociais, enviar para um amigo seu que esteja precisando. E se você não gostou, você pode também dizer por que não gostou. É só clicar em gostei ou não gostei e mandar a sua opinião, ok? Ela é muito importante para que eu vá ajustando os conteúdos de acordo com as suas dificuldades. Então, um grande abraço para você, muito sucesso aí com seus filhos. Até o nosso próximo vídeo.